Resolução dos exercícios da aula 3 do primeiro ano. Movimento uniforme. Exercício resolvido número 1. Para um móvel que obedece à função horária S de t igual a 2 mais 3t em metros e segundo, responda: qual seu espaço inicial? Qual sua velocidade de movimento uniforme? Qual o espaço ocupado pelo móvel para t igual a 10 segundos? Qual o instante para o qual ele ocupa a posição de 17 metros? Bom, na aula anterior, Introdução à Cinemática, a gente viu que a velocidade média é dada pela variação do espaço, pela variação do tempo. E que no movimento qualquer, em geral, a velocidade que o móvel tem de instante a instante não coincide com a velocidade média. Em alguns momentos ele tem uma velocidade acima da velocidade média, em outros abaixo da velocidade média, e essa velocidade é variável. Aqui no movimento uniforme, a gente considera que o corpo tem sempre uma mesma velocidade. Então, no movimento uniforme, o que define o movimento uniforme é você ter uma velocidade constante, que não aumenta e nem diminui, tem sempre o mesmo valor. Então, a gente continua usando a mesma fórmula de velocidade média, mas aqui o resultado é o próprio valor da velocidade instantânea. A gente viu na aula que a partir dessa fórmula da velocidade, a gente chega na função horária do movimento uniforme, que é S de t igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Então, a gente tem uma função dependente do tempo, em que a gente tem dois valores, dois números, tá? Espaço inicial e a velocidade. Nesse caso aqui, a gente tem que a função horária é 2 mais 3t, metros e segundos. E respondendo o item A, ele pergunta qual a posição inicial, qual o espaço inicial, a gente compara a função horária do movimento com a função horária do movimento uniforme. Você tem sempre dois termos, um termo que é só um número e um termo que é um número com o valor do t. Esse que está sozinho é o valor da posição inicial. No caso aqui é 2 metros. O espaço inicial, 2 metros. O número que está acompanhado do t é o valor da velocidade. Então, o item B ele pergunta justamente qual a velocidade do movimento uniforme. E aí a gente compara a função horária do movimento, do nosso móvel, com a função horária do movimento uniforme. O número que está sozinho é a posição inicial, o número que está multiplicando t é a velocidade, aqui no caso 3 metros por segundo. Velocidade igual a 3 metros por segundo. A função horária ela pode ter dois termos, como aqui, ou pode ter um termo só, onde ficaria só esse. Porque a posição inicial aqui ela pode ser positiva, negativa ou pode ser nula, e aí não apareceria esse termo aqui. A velocidade aqui ela pode ser só positiva ou negativa. Então esse termo que tem t sempre vai existir na função horária. Esse aqui não necessariamente. Aqui a velocidade não pode ser zero, porque senão você não teria movimento. Então, esse termo aqui é obrigatório existir na função horária. Esse aqui só vai existir se a posição inicial for diferente de zero. Tá? Então, na função horária, o número que está sozinho aqui, que não está acompanhado de t, é a posição inicial, que no caso 2 metros. O número que está acompanhado de t é o valor da velocidade que é constante no movimento uniforme, que no caso 3 metros por segundo. Item C. Ele pergunta qual o espaço ocupado pelo móvel para t igual a 10 segundos. Então você pode anotar assim. Qual o espaço para t igual a 10 segundos. Ou você pode anotar assim, ó. Função
uma forma mais matemática de escrever, você quer saber essa função para quando t vale 10 segundos. Então, como já está resolvido aqui, você reescreve a função horária substituindo t por 10. Você fica com S de 10 igual a 2 mais 3 vezes o t, que agora assume o valor de 10. Então, isso aí é 2 mais 30, que é igual a 32 metros. Como está aqui resolvido. Então, além de você receber o tempo e poder descobrir qual a posição, qual o espaço daquele móvel naquele instante, você também pode responder a seguinte pergunta, como está aqui no item D. Você pode ter uma posição e querer saber em que instante o corpo ocupa aquela posição, que é o que está sendo perguntado aqui no item D. Em que instante o corpo ocupa a posição de 17 metros? Então, você escreve a função horária. Troca o espaço pelo valor que você tem. E isola o t, como está feito aqui. Então, para isolar o t aqui, esse 2 é como se passasse para o outro lado subtraindo. 3t igual a 17 menos 2. 3t igual a 15. t igual a 15 sobre 3, que dá 5 segundos. Que é essa a nossa resposta. Bom, se você tivesse que fazer o gráfico, então para a posição inicial, tempo igual a 0, a gente tem 2 metros. Tá aqui, esse seria o ponto. Para 0 a gente tem 2. Para tempo igual a 1, a gente vai ter 3 vezes 1 é 3, mais 2, 5. Depois, para tempo igual a 2, a gente vai ter 8. 3 vezes 2 é 6, com 2, 8. Para tempo igual a 3, a gente vai ter 11. Para tempo igual a 4, a gente vai ter 14. Para tempo igual a 5, 17. E assim por diante. Tá? Então, a gente pode marcar esses instantes aqui. Para tempo igual a 1, a gente vai ter 5, seria aqui. Para tempo igual a 2, a gente vai ter 8 aqui. Para tempo igual a 3, teremos 11 aqui. Para tempo igual a 4, 14. Então, aqui. Para tempo igual a 5, 17. Foi o que a gente achou no item D. 17 daria aqui. E aí você junta os pontos. Tá aí. Então, para um determinado instante, você vem até o gráfico e vê qual é a posição. Tempo igual a 2 vai dar 8. E para cada instante você vai ter uma determinada posição. O gráfico do movimento uniforme é uma reta. E então, se você vê onde essa reta corta o eixo Y, seria a posição para t igual a 0. E esse é o espaço inicial, aqui no caso 2. Como é uma função crescente, uma reta que está subindo conforme você vai aqui para a direita, então quer dizer que a velocidade é positiva. No caso aqui, 3 é positivo. Exercício resolvido número 2. Sejam dois móveis A e B que obedecem respectivamente a função horária de A, SA igual a 2 mais 3t, e função horária de B, SB igual a 22 menos 2t. Tudo em metros e segundos. Responda, em que instante eles se encontram? E depois, onde eles se encontram? Então, as nossas informações são essas aqui. S de A, 2 mais 3t. S de B igual a
22 menos 2t, tudo em metros e segundos. Então, se você quer saber onde eles se encontram, você tem que igualar as funções horárias, porque os móveis vão estar na mesma posição em um determinado instante. Aí é onde eles se encontram. Para eles estarem na mesma posição em um determinado instante, as funções horárias são iguais. Então, quer dizer que 2 mais 3t, que é a função horária de A, igual a 22 menos 2t, que é a função horária de B. Aqui nós temos 4 termos, 2 sem o tempo e 2 com o tempo. A gente coloca tudo que tem tempo aqui para a direita, com 2t, 3t mais 2t, igual. E todos os termos que não tem tempo, a gente coloca aqui para a direita. A gente pode juntar os termos que tem t, vai dar 5t igual. Juntar os termos que não tem t, vai dar 20. 22 menos 2, 20. Isolando o tempo, a gente tem que tempo é igual a 20 dividido por 5, que equivale a 4 segundos. Essa é a nossa resposta. Agora, se a gente tiver que responder onde eles se encontram, você pega o tempo do encontro e joga para qualquer uma das duas funções horárias, tá? Se você fizer S A de 4, você vai ter 2 mais 3 vezes o tempo. No lugar do tempo, a gente coloca 4. Então, a função horária de A para 4 segundos, isso é 2 mais 12, que dá 14 metros. Se você fizer para B, função horária de B para 4 segundos, a gente vai ter 22 menos 2 vezes o t. Aqui no caso é 4. Então ficamos com 22 menos 8. E isso aí dá 14 metros também. Você pode fazer para as duas para tirar a prova. Mas, se você só quiser saber qual é a posição do encontro, basta substituir para uma delas. Se a gente tiver que ver o gráfico, quiser entender isso em um gráfico, eu tenho o gráfico aqui feito. No caso, que em vermelho é o gráfico da função horária de A. A gente vê aqui que o gráfico no eixo X, que é o tempo em segundos, está indo de meio em meio. Meio, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7, assim por diante. E aqui está indo de 2,5 em 2,5 no eixo Y, que equivale a metros. Então, 0, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, assim por diante. Em vermelho a gente tem a função horária de A. Função horária de A aqui para t igual a 1 segundo. A gente vai ter 3 vezes 1 é 3, mais 2, 5. Para tempo de 1 segundo, está na posição 5. Para tempo de 6 segundos, 3 vezes 6, 18. 18 com 2, 20. 6 segundos, está na posição 20. Isso aqui é uma reta. Você vê que ela corta o eixo Y, aqui um pouco abaixo de 2,5, que é o espaço inicial da função horária do movimento uniforme de A. O espaço inicial é 2, onde ele corta o eixo Y. Aqui ele está cortando um pouquinho abaixo de 2,5, que é o valor 2. E aqui em azul a gente tem a função horária do móvel B. Se a gente for olhar aqui para o tempo de 1 segundo, ó, dá um valor exato para os valores que estão aqui no eixo Y. Tempo de 1 a gente vai ter menos 2 vezes 1 é menos 2, 22 menos 2, 20. Então, para o tempo de 1 segundo ele está aqui na posição 20. Para o tempo de 6 segundos, menos 2 vezes 6 é menos 12, 22 menos 12 dá 10 metros. Então, posição de 6 segundos está na posição 10 metros. Então, juntando esse ponto com esse aqui, a gente tem essa reta. E veja que ela pega no eixo Y, aqui um pouquinho abaixo de 22,5.
porque a posição inicial é, para tempo igual a zero, menos 2 vezes 0 é 0. A posição inicial do móvel B é 22 metros. O número que aqui não está multiplicando t é a posição inicial. Então é 22 metros. Ele corta o eixo y na posição 22. Está aqui, ó, um pouquinho abaixo de 22,5. Tá? Então esses são os dois gráficos. Em vermelho, o gráfico da função horária do corpo A, em azul, o gráfico da função horária do corpo B. E se a gente tem os gráficos e quer saber a posição do encontro desses dois móveis, é só ver onde eles se cruzam. No caso seria aqui. Tempo igual a 4 segundos. E a posição aqui um pouquinho abaixo de 15, 14 metros. A gente tem duas retas, né? Uma crescente, que é do móvel A, que sai da posição 2 e ruma para a direita, sentido crescente do eixo. E esse é o móvel B, sai da posição 22, só que está voltando. Você vê que ele é decrescente, tem velocidade negativa, né? De menos 2. Então eles se encontram depois de 4 segundos na posição 14 metros. Tá? Que é onde os dois gráficos, que são duas retas, se cruzam. Tá bom? Então a posição do encontro é onde as duas retas das funções horárias se cruzam. Se a gente quisesse saber qual a posição em que a distância entre elas é 15, você poderia fazer aqui, ó, S de B menos S de A igual a 15. Traz aqui 15 metros, né? Está tudo em metros e segundos. Se a gente fizesse isso, ficaria assim, ó, 22 menos 2t menos, eu coloco entre parênteses, 2 mais 3t igual a 15. Tirando do parênteses, a gente ficaria com 22 menos 2t menos 2 menos 3t igual a 15. 22 menos 2 dá 20. Menos 2t menos 5t dá menos 5t igual a 15. Vou deixar o termo que tem t aqui na esquerda. E os termos que não tem t eu coloco à direita. Então, mais 20 aqui é como se aparecesse do outro lado menos 20. A gente tem menos 5t igual a 15 menos 20. Menos 5. Multiplicando por menos 1. 5t igual a 5. T igual a 5 sobre 5. 1 segundo. Se a gente falasse, não, mas eu poderia querer SA menos SB igual a 15. A gente também chega no resultado. Tá? Seria o seguinte. 2 mais 3t, que é SA, menos, entre parênteses eu coloco S de B, 22 menos 2t, igual a 15. Tirando do parênteses, 2 mais 3t menos 22, que ficaria mais de 2t igual a 15. Então a gente teria 2 menos 22, seria menos 20. 3t mais 2t mais 5t igual a 15. Então a gente tem 5t igual a, esse menos 20 passa para lá, como se passasse para lá somando. Então a gente tem 5t igual a 35. T igual a 35 sobre 5, que dá 7 segundos. Aqui a diferença é que para dar 15 metros a gente está fazendo SB menos SA. Então o B está mais à direita que A. E para o B mais à direita que A, com a distância de 15 metros, a solução é tempo de 1 segundo. Agora, para o A mais à direita que B, a distância ser 15 metros, o tempo é 7 segundos.
Então, a gente observa aqui, ó, o tempo de 1 segundo é esse aqui. Se a gente for ver, a posição do A é 5 metros, a posição do B é 20 metros. A gente tem esses dois pontos aqui, ó. Ou seja, o A está na posição, o B está na posição 20 e o A está na posição 15, para o tempo de 1 segundo. A distância entre eles é 15 metros. 20 menos 5, 15 metros. Só que o B é quem está mais à direita, tem uma posição maior, né, no eixo. Para o tempo de 1 segundo. Foi o que a gente tinha achado. Aí o que acontece? Conforme passa o tempo, a distância entre esses dois móveis vai diminuindo, até que o tempo é igual a 4 segundos, que está ali, eles estão se cruzando, a distância é zero. Só que você observa, então, que o A continua indo para a direita e o B continua voltando, indo para a esquerda, a distância entre eles vai aumentando, só que agora com o A mais à direita. E se a gente for aqui para 7, ó, 6,5, 7, o que seria a posição 7 segundos? No instante 7 segundos. Então, se a gente faz a continuação desse gráfico e desse aqui, a gente teria para 7 segundos essa posição, então S de A para 7 seria, colocando 7 aqui, 3 vezes 7, 21, 21 com 2, 21 mais 2, 23 metros. A posição de A está dando aqui, ó, pouco acima de 22,5, 23 metros para A. E em 7 segundos, a posição para B, a gente coloca 7 aqui, menos 2 vezes 7 é menos 14, 22 menos 14, 8 metros. Para 7 segundos, a gente tem uma posição aqui um pouco acima de 7,5, 8 metros para B. A diferença entre os dois, a posição dos dois móveis, 23 menos 8, 15 metros. Veja que há uma simetria entre esses dois estados. Se eles se encontram na posição de 14 metros, num instante de 4 segundos, 3 segundos antes do encontro, a gente tem tempo de 1 segundo, que a distância é 15 metros entre eles. 3 segundos depois, 4 mais 3, 7 segundos, essa distância aqui também vai ser 15 metros. Exercício 1. Se a velocidade de um móvel é positiva, temos 4 opções. O movimento é progressivo, o movimento é retrógrado, o movimento é necessariamente uniforme ou o movimento é necessariamente variado. Como a gente estudou, a função horária S de t igual a espaço inicial mais vt. Se esse valor de v aqui é maior que zero, a gente chama de movimento progressivo. E se o valor da velocidade é menor que zero, a gente chama de movimento retrógrado. E isso vale independente para movimento uniforme ou não. Se a velocidade estiver variando ou não, ou se for velocidade constante ou não, a gente tem essa classificação aqui, ó. Então, se a velocidade é positiva, maior que zero, o movimento é progressivo. Alternativa A. Exercício 2. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S igual a menos 2 mais 5t para S em metros e t em segundos. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Então, nós temos aqui a função horária, menos 2 mais 5t,
em metros e segundos. E queremos saber a respeito da velocidade. Então, comparando aqui com a função horária do movimento uniforme, o número que não multiplica t é o espaço inicial, no caso aqui o espaço inicial é 2 metros, perdão, menos 2 metros, e o número que está multiplicando t é o valor da velocidade, então aqui a velocidade é 5 metros por segundo. Então aqui a gente já elimina A, B e E. Ficamos aqui entre C e D, que diz que a velocidade é 5 metros por segundo. Velocidade positiva, o movimento é progressivo. Então aqui a alternativa C. Exercício 3. A figura mostra a posição de um móvel em movimento uniforme no instante t igual a 0. Sendo 5 metros por segundo o módulo de sua velocidade escalar, pede-se. Item A, a função horária dos espaços. Item B, o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Então aqui vamos anotar os dados. Pela figura, a gente nota que o espaço inicial, a posição inicial, que é a posição para tempo igual a 0, vale 30 metros. Porque aqui a fotografia é para o tempo igual a 0, e nesse instante ele ocupa a posição 30 metros. Então ele está te dando a informação de que o espaço inicial é 30 metros. Ele te diz que a velocidade é 5 metros por segundo em módulo, só que a gente está vendo que o movimento é contrário ao sentido dos eixos. Então a velocidade aqui é menos 5 metros por segundo. E ele pede no item A função horária, que é a função horária dos espaços do móvel, e no item B ele pede qual é o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços, ou seja, qual o tempo para S igual a 0 metros. Então vamos montar a função horária. No item A gente tem que montar essa função horária. Então a gente substitui o espaço inicial por 30, substitui a velocidade por menos 5. Aqui são 30 metros, aqui 5 metros por segundo. Então a função horária S de t igual a 30 menos 5t metros por segundo. No item B, a gente quer saber o tempo para posição igual a 0 metros. Você coloca 0 para o S. E aqui a gente isola o valor do tempo. Esse termo aqui eu passo para a esquerda. É como se aparecesse aqui somando. Então a gente tem 5t igual a 30. T igual a 30 sobre 5. A gente descobre que é 6 segundos. No tempo de 6 segundos ele está passando aqui, que é a origem dos espaços. A gente sabe que onde a função horária corta o eixo y é o espaço inicial, ou seja, a posição para tempo igual a 0. E o que a gente vai ver aqui é que onde essa mesma função horária corta o eixo x é o tempo para a posição igual a 0, ou seja, o instante em que ele passa pela origem dos espaços. Montando o gráfico dessa função horária, você vê que para tempo igual a 0, fica menos 5 vezes 0 é 0, 0 mais 30 vai dar 30. Tempo igual a 1 vai dar 25. Tempo igual a 2 a gente encontra 20. Né? Menos 5 vezes 2 é menos 10. 30 menos 10 é 20. Tempo 3 dá 15 metros. Tempo 4, 10 metros. Tempo 5, 5 metros. Tempo 6, ele está cortando o eixo x, ou seja, está passando pela origem dos espaços. Tempo 6, a posição é 0 metros. Ou seja, cada segundo que passa ele volta 5 metros. Um segundo ele vai para 25, 2 ele vai para 20, 3 ele vai para 15, 4 ele vai para 10.
5 ele vai para 5, 6 ele vai para 0, 7 ele está na posição menos 5 metros e assim por diante. Exercício 4. A função horária das posições de um móvel sobre uma trajetória retilínea é S igual a 10 menos 2t no Sistema Internacional de Unidades, que significa metros e segundos para a distância e para o tempo. Pede-se: item A, a posição do móvel no instante 6 segundos. Item B, o deslocamento do móvel entre os instantes 1 e 4. Item C, o instante em que o móvel passa pela origem das posições. Então, vamos anotar. S de t é 10 menos 2t, metros e segundos. Então, no item A, a gente quer S de 6, a posição para o tempo de 6 segundos. No item B, a gente quer o deslocamento de T1 igual a 1 segundo a T2 igual a 4 segundos. No item C, a gente quer o tempo em que ele passa na origem dos espaços ou na origem das posições. No item A, a gente escreve a função horária, substituindo 6 no lugar do tempo. A gente vai ficar com 10 menos 2 vezes 6 é 12. Menos 2 vezes 6, menos 12. Então aqui, menos 2 metros. Item B, a gente tem que calcular a posição para 1 segundo e a posição para 4 segundos. Para 1 segundo, a gente fica com 10 menos 2 vezes 1, que é 10 menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. 10 menos 2, 8 metros. E para 4 segundos, a gente vai ter 10 menos 2 vezes 4 igual a 10 menos 8. Menos 2 vezes 4 menos 8. Então isso aqui dá 2 metros. Para a gente calcular a variação da posição, que é o deslocamento, a gente faz posição final menos posição inicial. Então aqui a gente vai fazer 2 menos 8, que dá menos 6 metros. Então isso aqui é a resposta do item A, menos 2 metros. Aqui a gente calcula a posição para 1 segundo, a posição para 4 segundos, calculando o deslocamento a menos 6 metros. E no item C, a gente coloca a função horária e para a posição de 0 metros, qual que seria o tempo? Isolando o tempo, eu vou jogar isso aqui para a esquerda. Cinco segundos. Se você fizer o gráfico, nesse instante ele está cruzando o eixo X. Exercício 5. As funções horárias de dois trens que se movimentam em linhas paralelas são S1 igual K1 mais 40t e S2 igual K2 mais 60t, onde o espaço S está em quilômetros e o tempo t está em horas. Sabendo que os trens estão lado a lado no instante t igual a 2 horas, a diferença K1 menos K2 em quilômetros é igual a, e a gente tem 5 opções. Então, anotando os dados, função horária 1, K1 mais 40t.
Função horária 2, K2 mais 60T. E a gente sabe que aqui quilômetros e horas. A gente sabe que para T igual a 2 horas, S1 igual a S2, porque eles estão ocupando a mesma posição, ou tá um do lado do outro. Na verdade, eles não estão ocupando a mesma posição porque as linhas são paralelas. E aqui a gente quer saber quanto é K1 menos K2 em quilômetros. Então, tudo bem. Se a gente faz S1 de 2 horas igual a S2 de 2 horas, a gente só está dizendo que para o tempo de 2 horas, os dois trens têm a mesma posição, apesar de que em linhas paralelas. E aí a gente pode substituir aqui, ó, K1 mais 40 vezes 2 igual a K2 mais 60 vezes 2. No lugar do tempo a gente coloca 2, no lugar do tempo a gente coloca 2. Então aqui a gente vai ter K1 mais 80 igual a K2 mais 120. Isso aqui é um produto. Isso aqui também é um produto. Como a gente quer K1 menos K2, eu posso passar esse K2 aqui para a esquerda e isolar K1 menos K2. Isso aqui permanece do mesmo lado da equação. Isso aqui eu passo para o lado contrário. Aqui a gente vai ter 120 menos 80. Então a gente chega aqui K1 menos K2 igual a 40 km. Essa é a resposta. Alternativa B. Exercício 6. Dois móveis A e B, ambos com movimento uniforme, percorrem uma trajetória retilínea conforme mostra a figura. Em t igual a zero, estes se encontram respectivamente nos pontos A e B na trajetória. As velocidades dos móveis são VA igual a 50 metros por segundo e VB igual a 30 metros por segundo no mesmo sentido. Em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis? Em que instante a distância entre os dois móveis será 50 metros? Então, pela imagem, a gente sabe que a posição A é 50 metros à direita de zero. Então, o espaço inicial de A é 50 metros. E o ponto B, que é a posição inicial do móvel B, ele está a 150 metros à direita de zero. Então, o espaço inicial de B, 150 metros. Ele deu para a gente a velocidade de A, que é 50 metros por segundo, e a velocidade de B, que é 30 metros por segundo. Então, essas velocidades são positivas, eles estão indo para a direita. Então, note que o mais veloz, que é o A, ele está tentando alcançar B, que é o menos veloz. Os dois estão indo para a direita, só que, desse ponto de vista, o B, que é o mais lento, está na frente, o A, que é o mais rápido, está atrás. E a gente quer saber onde um encontra o outro e em que instante a distância entre eles vai ser 50 metros. Esses são os dados que a gente recebeu, posições de A e B para o tempo igual a zero, que é o espaço inicial dos móveis, e suas velocidades. A gente quer saber, na primeira pergunta, qual é a posição do encontro, em que um ultrapassa o outro. No item 2, a gente quer saber qual é o instante em que SA menos SB, SB menos SA
igual a 50 metros. Então, a gente começa escrevendo as funções horárias. A função horária de A vai ser espaço inicial de A mais VT. Espaço inicial de A mais a velocidade de A vezes T. E a função horária de B, espaço inicial de B mais a velocidade de B vezes T. Para a gente saber a posição do encontro, a gente tem que saber o instante do encontro. O instante do encontro é quando SA igual a SB. Então, a gente coloca aqui 50 mais 50T igual a 150 mais 30T. Você pode fazer SA igual a SB ou SB igual a SA, não vai alterar em nada. Colocando os termos com T para a esquerda, a gente fica com 50T menos 30T igual a 150 menos 50. Isso aqui vai dar 20T igual a 100. Lembrando então que essas funções horárias aqui são todas as duas em metros e segundos. Então aqui o nosso tempo vai ser, nosso instante, vai ser 100 dividido por 20, vai dar 5 segundos. Depois de 5 segundos, um está ultrapassando o outro. Se a gente calcular S de A para 5 segundos, a gente vai chegar em 50 mais 50 vezes 5, que é 50 mais 50 vezes 5, 250. Aqui nós vamos ter a posição de 300 metros. Se a gente quiser tirar a prova, nesse mesmo instante, o móvel B vai estar na posição 150 mais 30 vezes 5, que é 150 mais 30 vezes 5 é 150. Aqui, 150 mais 150, 300 metros também. Então, a questão 1, a resposta é 300 metros, alternativa D. Agora, note que todas as alternativas para a gente saber em que instante a distância entre eles é 50 metros, todas elas são inferiores a 5 segundos, todas as alternativas. Então, ele está querendo saber quando a distância entre eles é 50 metros, com A na frente, com B na frente de A. Então, se a gente fizer S de B menos S de A igual a 50, a gente vai chegar numa dessas alternativas. E como a gente viu no exemplo 2, existe um ponto simétrico do outro lado, a mesma distância do ponto de encontro, né? Então, se a gente fizer aqui 150 mais 30T, que é o S de B, menos o S de A, que é 50 mais 50T, isso aqui igual a 50. Tirando do parênteses, a gente tem menos 50 menos 50T, igual a 50. Juntando os termos que tem T, 30T menos 50T, a gente tem menos 20T. Os termos que não tem T, 150 menos 50 vai dar mais 100, igual a 50. A gente tem menos 20T igual a 50 menos 100. Menos 20T igual a menos 50. Multiplicando tudo por menos 1. 20T igual a 50. Ou seja, T igual a 50 sobre 20, que é igual a 2,5 segundos. Aqui no caso a alternativa B. Então, no tempo de 2,5 segundos eles estão a 50 metros um do outro.
Depois de mais 2,5 segundos, em 5 segundos, um está passando pelo outro. Se a gente jogar o mesmo tempo para frente, em 7,5 segundos, o A vai estar 50 metros à frente do B. Exercício 7. Um móvel se desloca em MRU, cujo gráfico V versus T está representado no gráfico. Determine o valor do deslocamento do móvel entre os instantes t igual a 2 segundos e t igual a 3 segundos, nos 5 alternativas. Então, em geral, a gente encontra a posição para tempo igual a 2, encontraria, né? A posição para tempo igual a 2 e a posição para tempo igual a 3, e calcularia o deslocamento, no espaço final menos o espaço inicial. Mas aqui a gente não tem condições de encontrar a posição inicial desse móvel. Por causa desse MRU, tem uma posição inicial que a gente desconhece. A única coisa que a gente sabe é qual o valor da velocidade, que ali do gráfico a gente tira que é 10 metros por segundo positivo. E a gente quer saber qual o deslocamento de t igual a 2 segundos para t igual a 3 segundos. Se você quiser fazer da maneira tradicional, a gente teria que supor que o espaço inicial desse móvel aí é um determinado valor, podemos chamar de k. Então a função horária dele seria k mais 10t. Aqui a gente conseguiria fazer S de 2 tem o valor de k mais 10 vezes 2, que vai dar 20 mais k metros. Supondo que aqui o k é em metros, a velocidade está aqui em metros, aqui a velocidade está em metros por segundo, então seria 20 mais k metros. E a posição de 3 seria k mais 10 vezes 3, que vai dar 30 mais k metros. Calculando o deslocamento, seria posição final, que é o S de 3, menos posição inicial, que é o S de 2. Então seria 30 mais k menos 20 mais k. Então esse deslocamento vai ter o valor de 30 mais k. Tirando do parênteses aqui, a gente fica menos 20 menos k. E aí você não precisa saber o valor de k, que mais k com menos k dá 0, 30 menos 20 dá 10 metros. Essa é a resposta, a alternativa B, de novo. Mas para você não precisar fazer isso, usando apenas o gráfico, a gente pode determinar qual é a área entre o eixo X e a linha do gráfico de t igual a 2 a t igual a 3 segundos. Então, achando a área desse retângulo aqui, a gente sabe que isso equivale ao deslocamento. Essa área é numericamente igual ao deslocamento. Com sinal positivo, porque a velocidade é positiva. Se você tivesse esse mesmo gráfico com a linha da velocidade aqui embaixo, com um valor constante e negativo, o deslocamento seria numericamente igual ao valor da área vezes menos 1. Então, aqui calculando essa área, você vai ter que fazer base vezes altura, a área do retângulo. Então, o deslocamento é numericamente igual à área, que vale base vezes altura. Aqui no caso você tem que calcular o ΔT, que é 3 menos 2, 1, vezes a altura, que é 10. Então, aqui vai dar 10 metros. Ou seja, quando você calcula o deslocamento numericamente igual a essa área, você está aplicando nessa fórmula aqui. Ó. Se a gente isola o deslocamento, você vai ficar com V vezes ΔT.
Então, o deslocamento vai ser a velocidade é constante, igual a 10. O intervalo de tempo é 1 segundo, então vai dar 10 metros, da mesma maneira que a gente fez aqui, alternativa B. Exercício 8. O gráfico representa a variação das posições de um móvel em função do tempo. S dependente do tempo. O gráfico V versus T, que melhor representa o movimento dado, temos 5 opções. Então, o que a gente recebeu é esse gráfico aqui, da posição em função do tempo. E a gente tem 5 opções para escolher qual é o gráfico V versus T que corresponde a esse movimento aqui. Então, ao analisar o gráfico espaço versus tempo, a gente tem que se lembrar que se espaço versus tempo é uma reta inclinada crescente, a velocidade é positiva. Se for uma reta inclinada decrescente, a gente tem velocidade negativa. E nos dois casos aqui, movimento uniforme, né? Que a velocidade está constante. Agora, se você tiver o gráfico espaço versus tempo, uma reta não inclinada, ou seja, paralela ao eixo x, aqui você não tem movimento. A velocidade é constante, igual a zero. Então, uma função crescente com velocidade constante positiva, para espaço versus tempo, o gráfico de velocidade versus tempo vai ser uma reta paralela ao eixo x acima do eixo x. E se você tiver uma velocidade negativa no movimento uniforme, o gráfico V versus T vai ser uma reta paralela ao eixo x, só que abaixo do eixo x. E se você não tiver movimento, se a velocidade for constante igual a zero, o gráfico V versus T, correspondente a esse, vai ser uma reta paralela ao eixo x, coincidente com o eixo x. Então, se a gente analisar aqui, de 0 a 2 você tem uma característica, de 2 a 4 outra, de 4 a 8 outra, de 8 para frente, outra. Então, 0 a 2. O nosso gráfico que a gente recebeu vai ser uma reta crescente. Então, nesse caso aqui, você tem velocidade maior que zero. Agora, de 2 a 4 segundos, o móvel está parado, porque conforme o tempo passa, ele continua sempre na posição S igual a 10. Então, S versus T com a reta paralela ao eixo x significa velocidade igual a zero, que é o que a gente tem aqui. Agora, de 4 a 8 segundos, ele volta, porque aqui a gente tem uma reta inclinada decrescente. Então, aqui a velocidade é negativa. De 8 adiante, a gente tem, pelo que indica, né, esse pedaço desse gráfico aqui, que ele volta a ficar parado. A velocidade volta a ser zero. Então, ele estava na posição menos 10, vai até a posição 10 positiva, fica parado lá por 2 segundos, e depois retorna à posição menos 10 e fica parado na posição menos 10. O que a gente tem aqui, aqui de 2 a 4 a velocidade é zero, tem que ser paralelo ao eixo x, coincidindo com o eixo x. E de 8 em diante também. Ou seja, de 2 a 4 aqui a velocidade é constante igual a menos 5. Não é o item A. Aqui, de 2 a 4, ela está paralela ao eixo x, coincidindo com o eixo x. Pode ser o item B. De 2 a 4 aqui também há o gráfico velocidade versus tempo. De 2 a 4 é paralelo ao eixo x, coincidindo com o eixo x. Então, também pode ser. Aqui de 2 a 4 a velocidade é constante igual a 10. Não pode ser. De 2 a 4 a velocidade é variável. Também não pode ser. Então, notem que entre B e C, de 2 a 4 segundos, a velocidade é constante, paralela ao x, coincidindo com o eixo x, que indica a velocidade zero, que a gente tem nesse trecho aqui. E de 8 em diante, a gente também tem velocidade paralela ao eixo x, coincidente com o eixo x, ou seja, velocidade constante igual a zero. Então, pode ser B ou C. Olhando só para esses dois trechos, de 2 a 4 e de 8 em diante,
Pode ser B ou C. Agora a gente tem que olhar os outros trechos para saber se é B ou C. No trecho de 0 a 2 a velocidade é positiva, a função é crescente, e de 4 a 8 a velocidade é negativa. Então, olhando para as duas alternativas que sobram, de 0 a 2 a velocidade é constante igual a 10, aqui de 0 a 2 a velocidade é constante igual a menos 10. De 0 a 2 a nossa velocidade tem que ser positiva. Então, a alternativa B. Tá? De 4 a 8 a velocidade tem que ser negativa. Aqui ele entende. De 4 a 8 a velocidade está negativa igual a menos 5. No item C, que a gente descarta, de 4 a 2 a velocidade está positiva. Então, contrário ao que a gente está vendo aqui, sinal contrário. Se a gente quiser calcular a velocidade de 2 a 4, a gente calcula ΔS sobre ΔT. Tá, de 2 a 4 vai dar 0, né? Porque ele fica parado. Calcula aqui a velocidade de 0 a 2. De 0 a 2, ó, ele sai de menos 10 e vai até 10. Então é ΔS, espaço final, menos o espaço inicial, sobre o intervalo de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Então isso aqui vai dar 20 sobre 2. Dá 10 metros por segundo, coincidindo aqui com a resposta, o valor do item B, de 0 a 2 segundos. E se a gente quiser calcular a velocidade de 4 a 8, são os únicos dois valores que é diferente de 0. A gente também faz ΔS sobre ΔT. Aqui de 4 a 8 segundos, ele saiu de 10 e foi para menos 10. Então fica a posição final menos posição inicial sobre o intervalo de tempo de 4 para 8. Menos 4. Então isso aqui dá menos 20 dividido por 4. Isso aqui dá menos 5 metros por segundo, que é o que a gente encontra aqui, de 4 a 8, uma reta paralela ao eixo x, abaixo do eixo x, constante igual a menos 5 metros por segundo. E a gente percebe, né, que esse aqui é uma reta crescente, velocidade positiva, reta decrescente, velocidade negativa. E esse valor positivo em módulo é maior do que esse valor negativo aqui em módulo, porque essa reta está mais empinada do que essa, né? Se você for calcular a inclinação dessa aqui é o dobro dessa. Por isso que em módulo esse valor é o dobro desse. Exercício 9. Numa estrada, um caminhão com velocidade constante leva 4 segundos para ultrapassar outro, cuja velocidade é também constante. Sendo 10 metros o comprimento de cada caminhão, a diferença entre as velocidades dos caminhões é igual a... Temos 5 opções. Anotando os dados, temos que o tempo de ultrapassagem é 4 segundos. O comprimento do caminhão 1 é igual ao comprimento do caminhão 2, que é igual a 10 metros. E ele está querendo saber a velocidade relativa. No caso aqui, a velocidade relativa é a diferença entre as velocidades. E o significado de velocidade relativa é a velocidade de um em relação ao outro. Então a gente tem basicamente dois tipos de velocidade relativa. Vamos considerar aqui dois corpos. Um corpo A com velocidade VA e um corpo B com velocidade VB, indo um em direção ao outro. Então VA e VB são as velocidades do corpo A e B em relação à Terra. Mas se a gente quiser a velocidade de um, velocidade relativa, que é a velocidade de um em relação ao outro, nesse caso aqui é VA mais VB, que vai um contra o outro. Agora, uma outra situação. Você tem um corpo 1
com velocidade v1 e um corpo 2 com velocidade v2. Se eles vão na mesma direção e no mesmo sentido, com as velocidades v1 e v2 em relação à Terra, a velocidade relativa de um em relação ao outro vai ser a velocidade do maior menos a velocidade do mais lento. A velocidade do mais rápido menos a velocidade do mais lento. E então, como ele quer saber a velocidade relativa, a gente tem que pensar o movimento de um em relação ao outro. A distância que um percorre em relação ao outro vai ser o comprimento de um mais o comprimento do outro. Que no caso aqui vai ser 10 mais 10 dá 20 metros. E a velocidade relativa nada mais vai ser que a distância sobre o tempo. Um percorre em relação ao outro 20 metros e demora 4 segundos para completar esse movimento. Então a velocidade relativa aqui é 5 metros por segundo. Alternativa D. Exercício 10. No instante em que um índio dispara uma flecha contra sua presa, que se encontra a 14 metros de distância, ela corre tentando fugir. Se a flecha e a presa se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido, com velocidades de módulos 24 metros por segundo e 10 metros por segundo, respectivamente, o intervalo de tempo levado pela flecha para atingir a caça em segundos temos 5 opções. A distância entre a flecha e a caça inicialmente é 14 metros. A velocidade da flecha é 24 metros por segundo. E a velocidade da caça 10 metros por segundo. A gente quer saber o tempo a partir do instante que a distância entre eles é 14 metros, o tempo que leva para a flecha atingir a caça. Então, esse exercício a gente tem que usar a velocidade relativa. E vai ser 24 menos 10, que vai dar 14 metros por segundo. Então, se a gente aplicar a velocidade relativa distância sobre tempo, a gente vai ter 14 igual a 14 sobre o tempo. Aqui, 14t igual a 14. Então, t igual a 14 dividido por 14 dá 1 segundo. Alternativa B. Exercício 11. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Temos 5 opções. Então, analisando aqui de 0 a 1 segundo, a velocidade vai ter esse valor de 0 para 6. Agora, entre 1 e 5 segundos, ela vai de 6 para mais de 10. Entre 5 e 8 segundos, ela vai de 10,5 para um pouco menos de 10,5. E entre 8 e 11 segundos, ela vai de um pouco mais de 10 metros por segundo para 10 metros por segundo. Cai um pouquinho. E de 12 a 15 segundos,
vai de 9 para cerca de 7 metros por segundo. Então nós temos aqui de 0 a 1, item A, de 1 a 5, item B, de 5 a 8 aqui, ó, item C, esse trecho de 8 a 11, item D, e esse trecho de 12 a 15, item E. Não ficou muito bem desenhado as retas, mas se a gente anotar aqui A, B, C, D e E. Em qual desses intervalos a velocidade está mais constante, ou seja, a reta está mais paralela ao eixo X, sem subir ou descer muito? Seria o item C, de 5 a 8 segundos. Então aqui, alternativa correta, item C. E qual poderia ser a justificativa aqui? A gente pode escrever assim: um trecho de velocidade constante em um gráfico de velocidade versus tempo seria horizontal, paralelo ao eixo X. O trecho de 5 a 8 segundos, dentre os trechos apresentados, é o que tem comportamento mais próximo disso. Exercício 12. Em 2014, comemoraram-se os 50 anos do início da operação de trens de alta velocidade no Japão, os chamados trens-bala. Considere que um desses trens desloca-se com velocidade constante de 360 km por hora sobre trilhos horizontais. Em um trilho paralelo, outro trem desloca-se também com velocidade constante de 360 km por hora, porém no sentido contrário. Neste caso, o módulo da velocidade relativa dos trens em metros por segundo é igual a... E aí temos 5 opções. Anotando as velocidades, nós temos V1 igual a 360 km por hora. V2 igual a 360 km por hora. Como vai um contra o outro, a velocidade relativa vai ser a soma de V1 mais V2. Aqui no caso, vai ser 360 mais 360, a gente chega em 720 km por hora. Mas foi pedido a velocidade relativa em metros por segundo. Se a gente dividir por 3,6, a gente chega em 200 metros por segundo. Aqui dá 100, aqui dá 100, 200 metros por segundo, alternativa C.